Agora na Rádio Bandeirantes, 60 minutos. Apresentação Fabiano Brasil. Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso 60 minutos da Rádio Bandeirantes. Nesta sexta-feira, estamos no ar para FAMURS, é no município que tudo acontece. A hora certa de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. É só até amanhã, R$8.000 de bônus para você sair de Stonic Zero. Híbrido da Kia com taxa super facilitada, R$8.000 de bônus e mais de emplacamento grátis. Só até amanhã na Kia Sun Motors. E Simers, valorize o médico, valorize a vida. A temperatura de Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento. E Pronto Sul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo telefone 51 3264 9055. No final do programa tem 60 minutos em 60 segundos para Cremers, 70 anos em defesa de uma formação médica de qualidade, e CDL Porto Alegre, sempre em movimento. O programa de hoje recebe o deputado professor Cláudio Branchieri. Daqui a pouquinho também vamos conversar com meu amigo Hassan Ahmed, CEO lá da Pronto Sul. E também no finalzinho do programa teremos a visita aí de Jair Cobb, o guri de Uruguaiana, que é meu convidado de amanhã no Band Entrevista, a partir das 11 na Band TV para todo o estado do Rio Grande do Sul e no mundo inteiro via internet. Estamos no ar através também do YouTube da Band, você está vendo a nossa imagem estática e o conteúdo do programa de hoje também no YouTube da Band, Band RS. As plataformas digitais, no Instagram, Grupo Band RS, Rádio Bandeirantes Poa e Fabiano Brasil Oficial para você seguir o apresentador. Segue lá, Fabiano Brasil Oficial. A mesa de áudio é de Luciano Vargas, o Pepão. A central técnica tem a coordenação dele, Edinho Leandro. A gerência de jornalismo de Osíris Marins, a coordenação de Vicente Medeiros e a direção-geral de Elisiane Russo. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Está no ar os 60 minutos da Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira. Muito bem, deixa eu dar boa noite aqui ao deputado professor Cláudio Branchieri, que está comigo aqui no nosso estúdio. Muito obrigado pela presença, deputado. Uma honra conhecê-lo pessoalmente. Não havíamos conversado ainda. Uma honra recebê-lo aqui no nosso 60 minutos para falar de temas ligados ao nosso estado do Rio Grande do Sul e temas polêmicos, como, por exemplo, a questão da venda na Corsã, que é um debate muito grande que já acontece. Olha, não quero estar equivocado aqui, mas já falo sobre isso, evidentemente, em outras emissoras, já que estamos aqui de volta a Bandeirantes desde o final de janeiro. Eu acredito que há um ano e meio que a gente vem falando sobre essa questão da venda da Corsã. Muito boa noite, bem-vindo à Rádio Bandeirantes, bem-vindo aos 60 minutos. Boa noite, Fabiano, obrigado pelo convite, boa noite, ouvintes. Eu entendo hoje que a venda da Corsã já deveria ser um assunto superado dentro do Estado, né? Os debates já foram feitos, os estudos já foram apresentados, o leilão já foi feito, a empresa que adquiriu, que venceu o leilão, é extremamente habilitada para poder operar as questões de saneamento e de água do estado do Rio Grande do Sul. Eu entendo que já deveria estar sendo vencido, mas a luta política do Rio Grande do Sul ela tem essa característica, né? Aqueles que são ideologicamente contra esse tipo de modelo de concessão de serviço público, né? Se colocam contra e aí atrapalham todo o processo de transferência e atrasam aí, de certa forma, os investimentos que os gaúchos aí, o Rio Grande do Sul, tanto precisam. Pois é. E o senhor se posiciona favorável ou contra? Extremamente favorável. Favorável. Absolutamente. Ideologicamente falando, né, eu acho que o Estado tem que se concentrar naquilo que ele é, naquilo que a Constituição demanda para ele, né? Educação, saúde, segurança. Deixar essas questões de fornecimento de serviços públicos para a iniciativa privada, porque esta é mais eficiente, tem mais capacidade de investimento, consegue acelerar mais os processos. Então, eu sou absolutamente favorável, ainda mais nas condições que a Corsã foi vendida. A Corsã foi vendida por um valor que, no nosso entender, é mais que justo
pelo que a companhia tem de problemas, né, pela dificuldade que tem de se resolver os problemas da Corsã e o atraso em relação às questões de saneamento no Rio Grande do Sul. Então, nós somos absolutamente favoráveis, principalmente em questão ao negócio em si, como foi feito. Agora é importante, né, deputado, deixar bem claro, principalmente para aquele que é de Porto Alegre tem seu abastecimento de água pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto, que é o DEMAI. A Corsã, ela está em uma grande parcela dos municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Isso, são quase 300 municípios, não é Porto Alegre. Tá? Mas eu também venho de uma cidade que é abastecida por um serviço municipal de água e esgoto, que é o SAMAI. A Caxias do Sul é abastecida pelo SAMAI. Tá? Também tem lá seus problemas, mas por ser menor, né, por ter toda a pressão da comunidade em cima da empresa, do gestor de lá, é mais fácil também para te cobrar que a empresa é mais eficiente. Por exemplo, eu estava conversando com o presidente da SAMAI esses dias, estava me dizendo que a cobertura de esgoto da região atendida pelo SAMAI, lá em Caxias do Sul, é de 78%, né, acima da média nacional. O SAMAI, em relação às cidades que ela... a Corsã, em relação às cidades que ela opera, está muito abaixo da média do Rio Grande do Sul. E muito abaixo, falando em esgoto, né? Em universalização de esgoto, na média do Rio Grande do Sul e da média do Brasil. Tá 20%. Né? Ou seja, de cada 5 gaúchos, apenas um, de cada 5 gaúchos atendidos pela Corsã, apenas um tem água, esgoto coletado e tratado. Então isso é muito abaixo da média nacional, que está em quase 50%. Muito abaixo da média de cobertura de esgoto das empresas privadas, que é de 70%. Ou seja, o Rio Grande do Sul não pode esperar, né, a Corsã voltar a ser uma empresa no mínimo de eficiente, coisa que ela não é, para que o povo gaúcho possa ter água, esgoto tratado, que é, vamos combinar, um básico do marco civilizatório, né? Você não ter dejetos humanos passando na frente da porta da tua casa, coisa que hoje acontece, infelizmente, nos municípios atendidos pela Corsã. E o senhor sabe, deputado, que o senhor falando, eu me recordei na minha infância ali, parte da adolescência, lá na praia do Balneário Pinhal, onde não havia água, né, tratada, e para buscar água nós tínhamos que ir até uma caixa d'água lá no centro de Pinhal para buscar água para levar para casa. Aí eu me lembro que o meu avô, que é construtor, ainda conseguiu fazer um poço artesiano, e aí para buscar água tinha que bombear água, né, nas bombas para puxar água para se poder consumir e também para fazer com que os próprios dejetos fossem colocados e aí iriam por baixo da terra justamente para poluir ainda mais o nosso meio ambiente. 20% é um número muito pequeno. Porque tu tocou num ponto muito importante, né? A questão ambiental, hoje eu diria que talvez o principal problema ambiental no Brasil é efetivamente a falta de tratamento do esgoto nas grandes cidades. Tá? E então, é até uma questão de respeito ao meio ambiente, tá? De respeito a essa natureza maravilhosa que o Rio Grande do Sul tem. Nós temos uma companhia que absolutamente deixa muito a desejar em relação ao mínimo necessário, tá? Nas questões de saneamento do Rio Grande do Sul. Em que passo anda hoje esse processo da Corsã? Porque uma vez que ela já havia sido, o leilão já havia acontecido, em que momento a gente transita nesse momento, deputado? Olha só, existem 3 liminares. De uma forma bem didática para o nosso ouvinte que está acompanhando. Estão trancando a assinatura do contrato. Tá? Inclusive o TCE, através do seu procurador, né, do Ministério Público de Contas, pediu para manter as liminares. Acho que foi um erro, não concordo com a decisão. Eu acho se jogou dúvidas sobre a lisura do processo de privatização, trazendo, por exemplo, um estudo a conhecimento público de que a Corsã teria que valer o dobro do que ela teria sido vendida. Ela foi vendida por 4,15 bilhões de reais. O estudo apontava em 8 bilhões. E nós provocamos uma audiência pública dentro da Assembleia. Nós desmascaramos esse estudo. Esse estudo tem muitos erros. Não são poucos erros. São vários erros técnicos que levaram, né, o Estado e os técnicos, inclusive do TCE, no nosso entender, a erro. Porque a Corsã, no que diz respeito aos valores de leilão, foi absolutamente vendida dentro do valor justo. E é só a gente comparar a Corsã com os outros players de mercado, né? Hoje tem várias empresas aí em capital aberto e é fácil você encontrar, né, através dos chamados múltiplos de mercado, se o valor é justo ou não. O valor é mais que justo.
Então, é um processo que está estagnado. O governo do Rio Grande do Sul precisa desse recurso para fazer uma série de reformas, seja em estruturas das escolas, seja consertando e melhorando as questões logísticas do Estado que estão muito defasadas. E o Rio Grande do Sul está sendo atrasado por esse processo que simplesmente não anda por uma questão ideológica, porque não há razão para que essa transmissão de empresa não aconteça. Deputado, uma das suas bases também é a questão do empreendedorismo, né? É algo que eu particularmente me identifico muito e desde sempre me considero um empreendedor. E de um tempo para cá a gente tem visto uma desburocratização, principalmente aqui no município de Porto Alegre e até no estado, em determinadas formas, para que as pessoas possam empreender. Há uma projeção de que em pouco tempo tenhamos mais pessoas empreendendo do que mais pessoas com carteira assinada e trabalhando formalmente. O senhor é entusiasta, né, do empreendedorismo, né? Qual é o estágio que a gente vive hoje no estado do Rio Grande do Sul na questão de desburocratização e o que pode ser feito ainda mais para que esses processos possam ser mais acelerados? Olha, nós criamos lá dentro criamos dentro da Comissão de Economia uma subcomissão para tratar, por exemplo, da fiscalização, dos processos, dos prazos de licenciamento e fiscalização da FEPAM. Eu acho que ainda existe dentro da máquina burocrática uma série de entraves burocráticos que às vezes não tem nenhum sentido, que atrapalham a vida do empreendedor, que tem que despender um valor inicial, às vezes nós chamamos de gasto pré-operacional, né? Que é aquele gasto que tem que ter antes da empresa começar a rodar, extremamente elevado para atender às vezes questões de legislação, questões regulatórias, né? Que poderiam ser abrandadas ou sendo atendidas ao longo do tempo. A gente está atuando dentro da Assembleia, criando as frentes da liberdade, e nós temos uma frente parlamentar pela liberdade, que é um grupo de deputados que mais ou menos tem a mesma visão de mundo, né? A capacidade de ascendência social, né, de mobilidade social que o empreendedorismo dá. Já é sabido que grande parte das profissões que hoje as pessoas estão estudando para aprender vão desaparecer no futuro, com a tecnologia. E aí você tem que ter, dentro do teu DNA já, aquele espírito de você encontrar as oportunidades para poder gerar renda. E o empreendedorismo cai como uma luva nisso. Mas eu acho que nós ainda temos, avançamos no sentido, né? Tem o Descomplica RS aí, o governo do estado quer abranger praticamente todos os municípios, né? Com tudo fácil, né? Eu sei que Porto Alegre já avançou muito, mas nós entendemos que nós precisamos desburocratizar ainda mais. A própria manutenção das empresas que hoje estão já no estado é importante para que o empreendedorismo vingue no Brasil, no Rio Grande do Sul principalmente, porque as empresas, às vezes, elas nascem ao redor de empresas maiores, que são, né, como fornecedor auxiliar, como provedor de serviços, certo? De pequenas, médias e grandes empresas. Hoje, o Rio Grande do Sul, do jeito que está, as pequenas, médias e grandes empresas estão indo embora do Rio Grande do Sul. Então nós temos que... para Santa Catarina, né? Bom, a gente tem um estudo ali que é de arrepiar os cabelos. Assim, em relação ao desempenho econômico do Rio Grande do Sul nos últimos 8 anos, em contraste com Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E vem muito, né, deputado, pela questão da nossa carga tributária, né? Para você ter um exemplo, para quem vende carro, eu sempre trago esse exemplo do nosso parceiro aqui da Kia Motors, o Jefferson Furstanal, sempre me traz esse exemplo. O Bongo, a caminhonete, um utilitário da Kia, ele é fabricado no Uruguai, do ladinho aqui, portanto, e o frete dele é mais caro, porque ao invés de ele descer em Rio Grande, por questões ligadas à tributação, ele vai para Vitória do Espírito Santo, para de lá descer numa cegonha para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. É um absurdo esse dinheiro não ficar aqui, nem que fosse numa tributação um pouco menor, porque na quantidade nós teríamos ainda mais vazão de produtos chegando para o Rio Grande. Então eu vou te dar exemplos que vão em linha aí com esse absurdo que tu acabou de relatar. O polo petroquímico aqui de Triunfo pagou em impostos
ao governo do estado em 2021 2,1 bilhões de reais. O ano passado, um ano depois, portanto, 910. Isso, olha a perda, 1,2 quase bilhões de reais deixaram de ser pagos pelo polo petroquímico ao estado do Rio Grande do Sul. Isso dá 4% da receita líquida. Por uma questão tributária. As empresas que usam os polímeros, né, do estado do Rio Grande do Sul estão perdendo competitividade para as empresas em Santa Catarina, para algumas do Paraná e para a Zona Franca de Manaus. O que nós estamos fazendo? Nada. Absolutamente nada. E aí outro acréscimo, deputado, também na questão de emplacamento de veículos. Nós temos um estado que tem um grande número de locadoras de veículos que são comprados em Goiânia, em Minas, no Paraná, em Santa Catarina, por conta dos impostos mais baixos. Esses veículos vêm para Porto Alegre, rodam no nosso estado inteiro, sem ficar aqui R$1 do IPVA, e nem o mesmo da taxa de serviço, porque ela acaba indo para os estados de origem, né? Então, outro ponto. Então tu observa que há muito caminho a ser trilhado no estado. Só para vocês terem esse dado apareceu na discussão dentro da Comissão de Economia, na instalação da subcomissão para analisar as questões da FEPAM. PCH, Pequenas Centrais Hidrelétricas, né? Tem 160, mais ou menos, pedidos de licenciamento dentro da FEPAM para licenciamento de PCH. Tem licenciamento há 10 anos, 7 anos. O que acontece? Hoje tem empresas no Rio Grande do Sul que instalam PCHs em Santa Catarina, do outro lado do Rio, Uruguai. E puxam o fio para trazer a energia para o Rio Grande do Sul. 30% da energia elétrica do Rio Grande do Sul é importada. O ICMS não fica aqui. Porque a FEPAM ela atrapalha, ela não libera. E aí o que acontece? Aí o nosso empresário tem que criar PCHs no estado de Santa Catarina, do outro lado da barranca do Rio. Trazer para cá, para a gente poder fornecer sua energia. Esse é o conjunto de absurdos que estão deixando o Rio Grande do Sul para trás. Nós precisamos destravar o estado. Deputado, outra questão, até não sei se por acaso o senhor não souber, evidentemente sem problemas, nós não combinamos pauta e isso é o mais legal, acredito eu, dos 60 minutos. Eu fiquei, na época, né, faz um tempinho que eu descobri isso, que os nossos parques eólicos, eles não produzem energia para o nosso estado. Numa grande maioria, a energia é produzida para outros estados. Por exemplo, eu fiquei sabendo que aquele parque eólico ali da RS 407, que liga a 101 a Estrada do Mar, aquele parque eólico ele leva energia para uma fábrica na Bahia. A energia sai dali para a Bahia. E os outros de Osório também não ficam aqui no Rio Grande do Sul. Mas aí uma pergunta evidentemente de quem não sabe do assunto, mas até quem souber, por favor. Fica alguma coisa de imposto no Rio Grande do Sul por ter essa energia sendo produzida com os nossos ventos aqui na nossa terra, ligada por cabos, né, evidentemente? Mas acredito que sim. Acredito que fica, acredito né? Sim, porque ela é a geradora, né? Tu tem a geradora, a transmissão e a distribuição. Então, o imposto da geração fica, né? Não fica do resto, a distribuição. Agora é impressionante isso, que nós exportamos energia, nesse caso a energia eólica, né? Mas importamos através de pequenas PCHs em Santa Catarina, porque nós temos questões de licenciamento. Muito bem. Deputado Cláudio Branchieri conosco hoje aqui no nosso 60 Minutos da Bandeirantes. Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo. FAMURS é no município que tudo acontece, a hora certa de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113, Ceará 370. E Simers, valorize o médico, valorize a vida. A temperatura de Shopping Total, presente a todo momento. E ProntoSul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. Intervalo e já voltamos. Não saia daí. 60 Minutos com Fabiano Brasil volta já. Na Rádio Bandeirantes, 60 Minutos, com Fabiano Brasil. Voltamos com o nosso 60 Minutos desta sexta-feira aqui na Band.
Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Famor é no município que tudo acontece. A hora certa de Kia Sun Motors, Ipiranga 8113, Ceará 370. É só até amanhã, R$8.000 de bônus, mais emplacamento grátis para você sair velejando com o Stonic, o primeiro híbrido da Kia no Brasil. Kia Sun Motors, Ipiranga 8113 e Ceará 370. E Simers, valorize o médico, valorize a vida. A temperatura de Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento. E Pronto Sul, você confia? Nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. No final do programa tem 60 minutos em 60 segundos para Cremers, 70 anos e CDL Porto Alegre. Estamos recebendo hoje o deputado estadual, professor Cláudio Branchieri, que esteve conosco no primeiro bloco e continua aqui no estúdio com a gente para falar sobre questões ligadas ao nosso estado. Falamos de Corsã, falamos de empreendedorismo, falamos de desburocratização para o empreendedorismo e está na linha para conversar conosco. Daqui a pouco tem o Jair Cobb, o guri de Uruguaiana, vai dar uma passadinha comigo aqui no programa de hoje. Ele que é meu convidado de amanhã no Band Entrevista às 11 na Band TV, mas está na linha meu amigo Hassan Ahmed, CEO da Pronto Sul. E importante trazê-lo, principalmente para agradecer a confiança no nosso trabalho. A ProntoSul, que desde segunda-feira está conosco na nossa temperatura, junto com o Shopping Total. E a ProntoSul é um grande hub de saúde, de bem-estar na nossa zona sul da capital e, evidentemente, cada vez mais crescendo e trazendo mais e mais pacientes, mais clientes para conhecer esse trabalho. Hassan Ahmed, uma honra recebê-lo aqui nos 60 Minutos. E parabéns pelo trabalho desenvolvido há tanto tempo e que hoje, né, nos premia de estar conosco aqui na nossa Rádio Bandeirantes. Muito boa noite, bem-vindo aos 60 Minutos. Fala, pessoal, tudo certo? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Boa noite, Cláudio, deputado Cláudio, Fabiano, grande amigo. Sempre grandes conversas. E é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muitas delas, deputado professor Cláudio Branchieri, ligadas à questão do empreendedorismo. E esse que está conosco, o Hassan Ahmed, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes empresários, né, um dos emergentes, dá para dizer assim, pela juventude, um dos grandes empresários aqui do nosso estado e fazendo muito pela nossa Zona Sul. E a ProntoSul está referência em saúde e bem-estar desde 1994. Conta rapidinho pra gente um pouquinho da história da ProntoSul e o atual momento de expansão do qual vive a ProntoSul na Zona Sul, por favor, Hassan. Tentar dar uma simplificada referente ao centro clínico. Ele, como tu citou, ele foi criado em 94. Hoje ele está completando em agosto 29 anos. E a gente é referência no pronto atendimento pediátrico e de clínico geral na Zona Sul de Porto Alegre. A nossa sede é no bairro Tristeza, na rua Armando Barbedo, bem perto do famoso Clube Tristezense. Lá é muito legal. E com o tempo a gente foi crescendo no centro clínico. Hoje a gente tem mais de 20 especialidades. E a gente foi ramificando um pouco a parte de bem-estar e promoção de saúde. Hoje a gente compõe um grupo focado em promoção de saúde, onde tem natação, tem centro clínico, tem academia, tem um clube de vantagens que dá vantagens a diversos parceiros na área da saúde. Enfim, e a gente também acabou desenvolvendo uma parte voltada mais para o entretenimento, que é um food hall, que é o Quintal Dona Irena, que também fica na mesma rua. E daí são 6 restaurantes, tem shows ao vivo, e tudo parte de um grande projeto de desenvolvimento da comunidade como um todo ali no nosso bairro, né? Muito legal, Hassan. Não, e o mais bacana de tudo é que é tudo muito perto, né? A pessoa ela pode ter um atendimento médico, pode ter uma academia, pode ter uma natação e um entretenimento, tudo no mesmo, praticamente no mesmo complexo, tudo a metros de distância, né? Exatamente. O foco sempre foi ter a praticidade pro cliente, né? O cliente sempre no foco no centro da atenção, né? Então, a gente sempre, quando vai empreender e pensar em trazer
alguma solução para a comunidade, a gente pensa qual a praticidade que a gente vai criar para a vida dessa pessoa e como que a gente vai atingir ela de uma forma que não seja onerosa para ela e que gere resultado ao mesmo tempo, né? Então, a ideia de ser tudo no mesmo complexo, tudo a poucos metros, ela vem ao encontro de todo o projeto. Muito legal. Hassan Ahmed, CEO da ProntoSul, deputado, professor Cláudio Branchieri. Interessante esse modelo, né, de negócio onde envolve saúde, bem-estar e inclusive o entretenimento, né, deputado? O modelo de negócio é diferente, né? O modelo de negócio... O senhor que é empreendedor também... um grande modelo. Parabéns aí pela iniciativa e destacar a importância desse tipo de empreendimento de saúde complementar aí, né, para o bem-estar aí de toda a população. Aí, parabéns pela empresa, né, e pela escolha de segmento. Né, lidar com a saúde é lidar com o ser humano na sua plenitude. Sem dúvida. Hassan, por favor. Lidar com a vida, lidar com a vida das pessoas todos os dias. Né? É uma atividade extremamente nova. Parabéns mesmo. Obrigado. Hassan, não sei se eu vou estar aqui cometendo uma inconfidencialidade. Não sei se eu vou estar fazendo isso. Mas tem agora o clube, né? Que a pessoa pode fazer se filiar ao clube da ProntoSul e ter acesso a todas essas oportunidades de saúde, entretenimento e bem-estar, não é? Isso. A gente criou o Clube ProntoSul, para todo mundo, para todos terem acesso a descontos dentro de todas as empresas. Então, cada empresa ela tem um custo fixo, né, que a gente diz, e a pessoa participando do clube, ela tem até 70% de descontos em consultas médicas, tanto na natação, na academia. Então, fica muito custo-benefício para o cliente. Vale muito a pena. Clube, a gente até é legal comentar, a gente criou ele na pandemia, nos primeiros 6 meses da pandemia, que foi focando muito em trazer acesso à saúde de uma forma que as pessoas conseguissem, de fato, naquele momento, poder fazer uma consulta online, conseguir fazer a partir de todas as regras que a gente tinha de isolamento, né? A gente conseguisse se reinventar e ajudar as pessoas. Muito bem. Hassan Ahmed, CEO da ProntoSul. Hassan, eu sei que teu tempo é corrido, ainda mais uma sexta-feira à noite, mas nós vamos combinar de conversar pessoalmente e explicar muito aí do Clube ProntoSul. Realmente eu fiquei fascinado com a ideia e principalmente com a oportunidade das pessoas terem, né, um acesso à saúde, ao bem-estar numa zona sul que cada vez cresce mais. Quer dizer, realmente uma oportunidade muito grande para nós aqui nos 60 Minutos, aqui na Bandeirantes. Uma honra poder estar noticiando isso, falando diariamente aqui da ProntoSul, que faz esse trabalho sensacional, como disse bem o deputado Cláudio Branchieri, um complementar e para alguns, não só complementar, mas como uma das principais formas de cuidar da saúde e seu bem-estar. Muito obrigado, viu, Hassan? Sucesso, Valeu, pessoal. Uma honra tê-lo como amigo aí e principalmente como parceiro também aqui na nossa Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, meu irmão. Vamos lá. Muito obrigado, um abraço para vocês. Muito obrigado, Hassan Ahmed, CEO da ProntoSul, já conosco aqui também, conforme prometido, vai estar comigo amanhã no Band Entrevista, a partir das 11 da manhã, senhor Jair Cobb, o pai, filho, o criador, enfim, o que deu a alma, né, do guri de Uruguaiana. Tudo bem, senhor Jair Cobb? Que honra recebê-lo pela primeira vez na Rádio Bandeirantes. Não é a primeira vez que eu venho aqui na Rádio Bandeirantes, né? Mas contigo aqui, de volta para a Rádio Bandeirantes. Tu já esteve aqui, né? Já entre 2010 não tem onde tu não esteve, né? Tu tá onipresente, tu tá em tudo que é lugar. Mas eu gosto que tu faz festa de aniversário de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como tem festeiro. Muitos produtos, tu tem festa do Fabiano Brasil todo mês. Aliás, foi bom você falar, porque agora em maio, os 2 anos, aliás, né? em junho eu completo 25 anos de carreira
Aí vai ter festa também. Olha aí. Tá vendo? Aí vai ter festa, bolas de prata, né? De carreira, 25 anos. Tu começou tarde, né? Comecei em 98, né? Pelo jeito. Que barba. Já começou a ver. Obrigado, Jair, pela presença. Nós vamos fazer o seguinte agora, senhor Edinho Leandro e Luciano Vargas. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta com o último bloco um pouco maior, com o professor Cláudio Branchieri, deputado estadual, e com o Jair Cobb, o nosso guri de Uruguaiana. Pô, eu chego e já pede um intervalo. Exato, porque tem que valorizar, deixar as atrações para que o pessoal fique nos esperando com mais ansiedade. Já voltamos para a FAMURS, no município que tudo acontece. A hora certa de Kia Sun Motors. É só até amanhã, Stonic com R$8 mil de bônus e mais emplacamento grátis na Kia Sun Motors. Ipiranga 8113 e Ceará 370. Hora certa também para Simers, valorize o médico, valorize a vida. A temperatura de Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento. E Pronto Sul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. E daqui a pouquinho, no final do programa, tem os 60 minutos em 60 segundos para CDL Porto Alegre e Cremers. Já voltamos. Fique ligadinho, 60 minutos, volta já já. Na Rádio Bandeirantes, 60 minutos, com Fabiano Brasil. 60 minutos na Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira para a FAMURS, no município que tudo acontece. A hora certa de Kia Sun Motors. Na Ceará 370, Ipiranga 8113 e Kia Stonic com R$8 mil de bônus e mais emplacamento grátis. É só até amanhã. Só até amanhã nas lojas Kia Sun Motors. E Simers, valoriza o médico, valorize a vida. A temperatura do Shopping Total, presente a todo momento. E Pronto Sul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. Estamos recebendo aqui no estúdio o deputado estadual, professor Cláudio Branchieri, Jair Cobb, o pai do guri de Uruguaiana, acho que é pai, né? E tivemos também a participação de Hassan Ahmed, CEO da Pronto Sul, agora há pouco aqui no nosso 60 minutos. A Pronto Sul é referência em saúde e bem-estar na Zona Sul de Porto Alegre desde 1994. Além de um centro médico com mais de 19 especialidades, atua em diversas atividades que visam a saúde e o lazer da comunidade e conta com um centro de treinamento funcional, uma escola de natação, um centro de estética avançada e um complexo gastronômico cultural. Pronto Sul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. O Shopping Total é um presente para você. Um mix de lojas e serviços repletos de muita moda, lazer, gastronomia, tecnologia, cinema e muito mais. Além disso, o Shopping Total ainda conta com hub de educação e saúde, com ensino médio, faculdade, laboratório, atendimento pediátrico e academia. Um shopping cheio de eventos para toda a família, que é sem dúvida alguma um lugar que acontece. Shopping Total, presente a todo momento. Tem lá também o estúdio do Paul Streaming, lá no Shopping Total. Vale a pena o pessoal conhecer também. E lá também eu conheci agora o Boteco Super Bom lá do... eu estive lá com o André. Sensacional, muito do André Amorim. Isso. Quando eu estive lá, inclusive, tava o pessoal do ABBA. Isso, as gurias mostraram ao o vivo. Vídeo. É? Mostraram o vídeo, você lá mostrando ao vídeo as meninas do ABBA suecas mesmo. As que estavam fazendo o show foram lá. Exato. E tava também o Beatles do acordeon, o Diego tava lá também, foi muito, Tom Amorim, tava uma baita de uma festa. Que local bonito, né? Muito legal. O Shopping Total tem essa qualidade, né? A segurança do estacionamento, tem aquelas alamedas ali com aqueles bares, é muito legal. Lembra muito, né? Não conheço a Europa, mas pelo que eu vejo de foto, lembra muito um clima europeu, aquela ruazinha ali, né? Eu morei na França em 2012. Morei. E aí, como é que foi lá? Eu morei 3 dias. 3 dias. E aí eu tive a oportunidade de conhecer, né? Valeu, obrigado. Grande guri de Uruguaiana. Jair Cobb comigo. Não sei se é o Jair ou o guri de Uruguaiana que tá comigo aqui. Sem bigode é o Jair, Sem bigode é o Jair, Pra ser o guri tem que botar o bigode. É verdade. E professor Cláudio Branchieri, já conhecia, não? Conheço, já vi show, já participei, já vi shows. Show é demais. Tem que ir, é bom demais. Professor, deputado Cláudio Branchieri, o senhor vem de Caxias do Sul, né? A sua base é Caxias do Sul. Muita diferença do lidar com o pessoal de Caxias do Sul contra o restante do estado, Porto Alegre, enfim? Não, sabe que o gringo, né? O gringo tem um jeito meio diferente de ser, assim, meio desconfiado, vai conhecendo devagarinho,
Eu estou me adaptando bem aqui às questões de Porto Alegre, em que pese só fico uma noite aqui, né? Depois eu faço bate e volta até Caxias, porque tem família lá, meus filhos, né? Tenho 3 filhos. Mas tu trabalha na Assembleia aqui em Porto Alegre? Vem todo dia e vai para Caxias? Não, na terça eu fico à noite. Eu pouso à noite, de terça para quarta, mas aí o resto eu vou e volto, né? Porque a família é lá, né? Mas me adaptei bem, o Porto Alegrense é... 1h45, um povo mais aberto. 1h45, 2 horas. Coisinha, 2 horas. De manhã é mais pior. De né? manhã é 2h30, assim, de viagem. Pega a serração também, né? Pois é. Desce serra, pega caminhão na serra, tem que ter calma. Mas é tranquilo. Guri de Uruguaiana com show novo já nesse domingo em Santa Cruz do Sul. O UFC. É a disputa, né? A disputa do gaúcho raiz versus gaúcho de apartamento. Isso aí é desde que nós fizemos os vídeos, né, de diferença de gaúcho raiz para gaúcho de apartamento, todas as vezes que a gente fazia esses vlogs assim, bombava, de mais de milhões de views, né? E aquilo sempre nos despertou, um dia nós vamos botar isso no teatro, assim, ao vivo mesmo, essa parceria aí. E agora a gente acha que chegou a hora de fazer essa brincadeira. Então acontece no octógono, luva de boxe e tal, como se fosse todos os elementos de um octógono, do UFC, né? E toca a campainha lá, o sino, para começar os rounds, tem os rounds, passa a guria aquela com a placa. Claro que passa uma prenda, né? Não pode ser uma guria com aqueles shortinho curtinho, porque daí fica ruim, né? Eu até queria, mas aí a Silvelena, minha patroa, disse que achava melhor de prenda. Daí eu achei também, eu gostei da ideia dela. E então é uma brincadeira onde a gente vai falar sobre essas características do gaúcho raiz e o gaúcho de apartamento. E no final, inclusive, daí no final da disputa, quem vai ganhar o Guaiacão de Ouro, que é, em vez de cinturão de ouro, é o Guaiacão de Ouro. Uma peça linda que a gente fez, né? Vai ganhar o Guaiacão de Ouro. E também o público que se identificar com o gaúcho raiz vai ganhar um certificado assinado por mim, como um certificado de gaúcho raiz. E se for gaúcho de apartamento, assinado pelo Léo como gaúcho. Então o camarada vai sair do teatro ainda com um certificado dizendo se ele é raiz ou não. É uma brincadeira bem boa, eu tenho certeza que o público vai adorar. A gente vai estrear neste domingo agora, às 7 horas, no Teatro Mauá, lá em Santa Cruz do Sul. E já na terça-feira, em Marau, a gente está lá também no Centro Municipal lá, de Marau. E depois, dia 17, em Sapiranga, 19, em São Sebastião do Caí. Agora no mês de maio. E junho, a gente já tem datas para Camaquã, Venâncio Aires, Gravataí e Viamão. Então a gente já está começando com esses shows de maio e junho já agendados nas cidades, né? Que legal, que legal. Grande Jair Cobb, o pai aí do Guri de Uruguaiana. Deputado professor Cláudio Branchieri, projetos que serão apresentados nos próximos meses ainda. Esse aqui é o seu primeiro ano, né, como deputado estadual. Não, nós já apresentamos 5 projetos, tá? E estamos fazendo o 6º, mas o 6º ainda não está protocolado. Um pró-turismo, né, que visa que o investimento de turismo seja feito direto nas cidades via captação através de empresas, muito parecido com as leis de incentivo à cultura, né? Abatendo o valor do ICMS do Estado. Nós criamos também o Estatuto do Empreendedor, ampliando aí as leis de direito de liberdade econômica, né? Trazendo os deveres do Estado com o empreendedorismo, né? Coisas do tipo a fiscalização, primeira fiscalização, a primeira ela é instrutiva, ela educa, depois ela vem para multar, né? Então ela primeiro educa, depois pune. Então, nesse sentido, a gente também está apresentando um projeto de regulamentação das loterias estaduais, que foram permitidas pelo STF. Alguns estados aí já têm as loterias estaduais, por exemplo, o estado de Minas Gerais hoje tem uma previsão de 5 bilhões de reais para os próximos 20 anos de arrecadação com a loteria estadual. Esses são os 3 projetos que a gente apresentou. A gente apresentou um projeto do Dia Estadual em memória às vítimas do Holocausto, que vai ser 27 de janeiro. A ONU já tem isso aí. Então, mas não tem o Dia Estadual. E dia 5 de março, o Dia Estadual em memória às vítimas do comunismo. Muito bem. Eu gostei dessa do ICMS aí.
direto para a cultura. Isso é tipo a LIC. A LIC é uma isenção do ICMS, né, em prol da cultura. Isso, mas só que para o turismo. Ah, é para o turismo. Isso. Então, por exemplo, um teatro que pode ser reformado, né? Ou um museu, uma orquestra sinfônica. Parabéns, qualquer lei que venha contribuir para o turismo, para o empreendedorismo também, né, como um todo, mas eu digo assim, para a cultura de uma forma geral, é sempre muito bem-vinda, né? Mas eu me lembro que durante a pandemia, logo no início da pandemia, o Jair me ligou e nós nos falamos bastante, somos amigos, enfim. E o Jair falou, cara, tu acha que quanto tempo vai durar isso aí? Aí eu falei para ele, olha, eu falei o que eu ouvi de especialistas, né? Numa versão otimista, mas isso acho que tinha 15 dias. É março. Estavam tudo fechados, acho que até março. Numa otimista. Numa realista, pelo menos 6 meses. E a pessimista, a perder de vista. E deu justamente a pessimista, né? Que loucura. Que coisa, parece que a gente viveu um filme, né, naquele momento. Mas, Jair, tem sido mais fácil ou mais difícil fazer humor? Ou pro Jair Cobb, pro Guri de Uruguaiana, não mudou muito com tanta coisa que vem acontecendo nos últimos anos? Não, para mim não mudou muito porque o meu tipo de humor, ele não entra em questões, né, complicadas, conturbadas e muito menos ele é um humor para toda a família. Então eu não tenho muitos problemas. Mas tá muito chato, né? A gente não pode, tem que ter cuidado com tudo, porque por conta dessa liberdade que todos nós, graças a Deus, temos, né, de opinar e falar se gostou ou não gostou, ter essa liberdade, né? Hoje em dia, isso é bom, mas ao mesmo tempo te dá oportunidade para qualquer chato também reclamar de tudo, né? Então a gente tem que estar sempre ligado, porque, para ter uma ideia, eu tenho uma piada que eu faço, uma brincadeira que eu faço, porque o guri se indigna com essas coisas, dessas modernidades, de tomar chimarrão em cuia de porcelana, fazer churrasco na grelha. Claro, isso tudo é uma grande brincadeira, né? Tanto é que esse é o diferencial do gaúcho raiz para o gaúcho de apartamento, que agora está acontecendo um show especificamente para falar sobre isso. Mas uma coisa que eu falo, eu digo assim, esses dias me caiu os butiá do bolso, encontrei bergamota descascada em bandejinha no super. E aí, pô, o pessoal ri, porque é engraçado tu olhar a bergamota descascada. A gente tem uma tradição de descascar a bergamota, lagarteando no sol, descascando a bergamota, aquele cheiro que fica nos dedos 3 dias para sair e tal. Já existe isso na cultura, né? Isso é uma brincadeira quando eu digo, mas isso já rendeu para mim questões do tipo, mas tu não devia fazer isso. Porque tem pessoas que têm alguma dificuldade motora, que precisam comprar as frutas descascadas no supermercado. Pô, mas então eu não posso fazer uma piada de nada, né? Porque sempre vai ter alguém que tu vai de alguma forma. Pode se sentir. Mas aí não dá, né? As pessoas se ofendem muito facilmente. Pois a ponto de tu não poder fazer uma piada macro por causa de uma minoria mínima, né, se sentiu prejudicada. E que talvez entenda plenamente e dê risada com a piada. Claro, mas é porque daí tem um que... Não, talvez essa pessoa que venha reclamar também não tenha dificuldade motora, nem ninguém na família, só quer reclamar por reclamar. Então, tem muito dessa coisa da liberdade que nós temos hoje, né? Por um lado é maravilhosa, né? E esperamos que não tenha interferência quanto a isso, que a gente continue tendo essa liberdade, né? Porque a gente ouve falar aí em algumas coisas que se falam até em policiamento mais rigoroso nessas questões. Todo dia a gente está lendo sobre isso, né? Existe um certo receio que isso possa, com o tempo, mudar também, né? Tomara que não, mas que a gente continue tendo liberdade. E que, claro, quem faça... ou quem mantenha uma informação errada ou que fale alguma coisa indevida, pague dentro do normal, dentro da legislação, né? Tu pode falar o que tu quiser, só que tu é responsável pelo que tu fala, né? Então essa é a questão. Deputado, professor Cláudio Branchieri, essa questão da cultura ela é importante, né? O Rio Grande do Sul tem se destacado muito por isso, por ter vários grandes embaixadores, inclusive nessa campanha do... tem uma campanha Valores que ficam. Valores que ficam, com o Guri de Uruguaiana e com o Renato Borghetti, né? São os 5 anos a gente faz parte da Assembleia, né? Nós somos convidados na ocasião pelo Lara, depois passaram todos os presidentes da Assembleia, o Hernani Polo, o Gabriel, depois o Valdeci e agora o Zanquim, né? O Mário Zanquim.
que agora nós reiteramos, né, o 5º ano da campanha Valores que Ficam, que é uma campanha sensacional e que deveria, eu já falei isso lá, deveria explorar mais as nossas imagens, inclusive, e no sentido de dar mais mídia para esse assunto, que é extremamente importante, né? Tu determina lá um percentual do teu imposto de renda na hora para ficar em causas crianças, adolescentes e idosos, né? Aqui no teu estado, tu pode inclusive nominar, eu quero que esses 3%, esses 6% do meu imposto de renda não vá para o governo federal e fique diretamente para a SPAM, por exemplo, para o Asilo Padre Cacique. Olha que bacana. Esse dinheiro que vai lá para o grande grupo, lá para o grande centro, e que depois, para voltar para uma entidade dessa, é uma novela para a gente conseguir. Já pensou tu poder, no teu imposto de renda, tu determinar, se tu não tem entidade, tu pode determinar simplesmente a cidade que tu quer que fique o dinheiro. Isso aí é extremamente importante e esse percentual que está sendo utilizado é muito pequeno do potencial que tem. Por isso que eu disse lá, inclusive, agora nesse lançamento, agora eu falei para o Zanquim, o que eu estou sentindo é que falta mídia, nós temos que gastar mais em mídia para divulgar essa questão. Porque... muita coisa que as pessoas não sabem que podem fazer. Pois é, tu vai gastar 10 mil reais de imposto, aí tu pode pagar 9.700 para o governo federal e 300 reais para botar aqui. Pô, tu vai gastar os mesmos 10. Entendeu? Não vai, ninguém está pedindo nada a mais. Só em vez de tu gastar esse dinheiro todo para a União, tu paga uma partezinha para uma entidade que tu mesmo pode determinar. Olha só que baita ideia. Mas essa campanha já está no 5º ano e do primeiro ano até agora já houve um aumento muito interessante, né? Claro que os contadores têm que estar muito presentes também nesse projeto, porque eles são o contato, né? Ele só pega quem tem imposto a pagar. Sim. Aquele que tem imposto a restituir não consegue participar. Não, imposto a pagar. Tu tem uma grana para pagar, em vez de tu pagar tudo para a União, tu paga e um percentualzinho pequeno, tu já diz, eu quero que fique aqui. Olha só que barbada. Quer dizer, todo mundo pode colaborar. E vários projetos, né, tanto de cultura quanto, por exemplo, do esporte, como tem o Nato Everlang, um projeto maravilhoso aí do jiu-jitsu, enfim, que vai tirando muitas crianças da rua e que possam, no turno invertido, estar fazendo um jiu-jitsu e não estando, né, disponível aí para a criminalidade. Deputado estadual Cláudio Branchieri, que veio hoje nos visitar, trazendo muitas questões ligadas aí à Corsã, falamos sobre também empreendedorismo. O senhor é professor de economia, né? Isso, fui professor de economia, na verdade, por 18 anos na Universidade de Caxias do Sul. Hoje só dou aula de pós-graduação, né? Quando sou convidado aí. Agora tem uma, por exemplo, na Faculdade Serra Gaúcha. Importante que eu gostaria de trazer para fechar, nós temos mais 5 minutos até a hora dos 60 minutos e 60 segundos, e aí dividir com o Jair, mas para falar um pouquinho sobre essa questão da educação financeira, né, professor e deputado, porque se fala muito, né, de algumas situações, até esses dias viu na internet, mais um dia da minha vida que eu não usei a raiz quadrada da hipotenusa, não sei do que, né? Seria importante agregarmos na nossa educação, e aí em nível estadual, toda a questão da economia, né, da educação financeira, quanto também da inteligência emocional, em um momento em que a gente vive tanto aí a pauta ligada à saúde mental. Sabe que a Assembleia aprovou uma lei no sentido de incluir no currículo escolar das escolas gaúchas a educação financeira. É importante, né? Porque... o que acontece? As famílias que têm mais condições financeiras, elas repassam esse conhecimento para os seus filhos. Mas às vezes aquele menino, né, mais carente, ele não tem acesso a esse tipo de educação, que é importantíssimo. Né? O planejamento familiar, né, o planejamento orçamentário da casa, poder calcular um juro, saber quando que vale a pena pagar à vista, quando não pode, né? Qual é o nível seguro de endividamento, esse tipo de coisa. É importante que as famílias mais carentes também tenham acesso a esse conhecimento. Né? Tem um livro muito famoso sobre educação financeira chamado Pai Rico, Pai Pobre. As pessoas que não leram têm que dizer o seguinte: o pai rico era um amigo do escritor. O pai de um amigo do escritor, né? Porque o pai dele era pobre e não sabia ensinar para ele como gerir as finanças. Aí ele aprendeu com o pai de um amigo, que era o pai rico. E quem é o pai rico da criança carente, da periferia? Não dá, então a gente tem que ensinar. Então eu acho muito importante, né? Teve lá
As vozes mais primitivas, as vozes do atraso eram contra. Mas graças a Deus elas não foram ouvidas e o projeto foi aprovado na Assembleia. Agora tem que colocar em pauta, né? Tem que colocar em ação essas coisas. Isso é no ensino fundamental? É um ensino médio, né? No médio. Ensino médio. Ensino médio é da quinta. Ensino médio seria do segundo grau. Primeiro ano, segundo, terceiro. Eu sou tempo científico, né? Eu também. Primário, ginásio científico. Primeiro grau. Segundo grau. Eu já peguei primário, 5 anos, ginásio, 4 anos e científico, 3 anos. Prova muita coisa. Agora, o guri de Uruguaiana é formado na FABAGUR, né? É verdade. A Faculdade de Bagualogia de Uruguaiana. É verdade. Poucos se formaram por lá. Obrigado, deputado. Uma honra recebê-lo aqui, deputado Cláudio Branchieri. Por favor, volte sempre ao nosso programa. Eu sempre solicito aqui as assessorias, nos mandem pautas, venham nos visitar. O programa é sempre de segunda a sábado, então é importante ter nos pautas importantes e que vão aí abranger o nosso estado. Muito obrigado pela presença e volte sempre. Uma honra conhecê-lo pessoalmente. Obrigado pelo convite, Fabiano. Uma honra também conhecê-lo. Uma honra conhecê-lo também, o guri de Uruguaiana, personagem, símbolo do Rio Grande do Sul. E muito obrigado pelo convite. E estaremos sempre que você nos chamar e que tiver pautas importantes, nós estamos à disposição. Você é torcedor do Caxias ou do Juventude? Sou torcedor do Grêmio. É do Grêmio. Nenhum dos dois de lá, então. Não. Muito bem. Obrigado, deputado. Jair Cobb, o guri de Uruguaiana, conosco aqui no nosso programa. Quer dizer que amanhã, 10 da manhã, 11 da manhã, estaremos juntos na Band TV, no Band Entrevista. Exatamente. Sábado, portanto, tem show? Sábado à noite, não? Eu tenho sexta em Tupandi, na festa de Tupandi. Sábado... Nesse momento, então, está indo para Tupandi. E depois, no sábado, tem Vacaria. E domingo a gente tem a estreia em Santa Cruz. Do UFT. Na segunda, dia 8, eu estou em Erechim. E no dia 9 a gente volta a fazer o UFT em Marau. Quando é que vai ter o UFT em Porto Alegre? Já tem data, não? Não, a gente vai fazer maio e junho, 8 cidades do interior. E daí vamos se organizar para talvez em setembro fazer um UFT grande aqui no Bourbon, ou num outro espaço aí, São Pedro, não sei. Daí a gente vai analisar. Primeiro a gente vai largar no interior para pegar corpo, né, e perceber mesmo como é que está a aceitação dessa ideia. Teoricamente está muito boa, né? Está todo mundo falando muito bem, o evento é bacana, é uma ideia boa, as pessoas se identificam muito, né, com essas questões, assim, se são gaúcho raiz ou se são gaúcho de apartamento. O deputado faz churrasco? Faço. No espeto ou na grelha? Espeto. Usa sal grosso ou sal fino? Nossa, sal fino. Não existe. Usa sal grosso. Mas eu já tô vendo que ele é raiz. E temperado não entra lá em casa. Tá bom, esse é raiz. E toma chimarrão em cuia de porongo. Aí tô tentando aprender. Não consigo gostar de chimarrão, deputado. O senhor acredita? Tá, vamos, corta edita. Não posso falhar, não posso mentir. E o Licurgo? Tu viu como é que é? Tu vai apertando o cara vem, mas tu vai vindo, ele vinha bem, uma barba, mas daí me larga essa aí do que não toma chimarrão, mas que barba. Bom, mas ao menos não tomar agora. E se toma em cuia de porcelana e bota aqueles bonequinhos de biscuit em cima, aí não dá, né? 60 minutos em 60 segundos chegando. 60 minutos em 60 segundos. 60 minutos em 60 segundos, o deputado perguntando pelo Licurgo aqui, 60 minutos em 60 segundos para a Cremer, 70 anos. Abrir mais faculdade de medicina não é a solução. Cremer, 70 anos, em defesa de uma formação médica de qualidade. E CDL Porto Alegre, sempre em movimento. 60 minutos em 60 segundos. O nosso programa hoje recebeu o deputado estadual, professor Cláudio Branchieri. E falamos também com Hassan Ahmed, CEO da Pronto Sul. E estamos recebendo também Jair Cobb, o pai do guri de Uruguaiana. Deputado, você pode perguntar no ar aqui. Você perguntou pelo Licurgo. O Licurgo vai participar aí? Vai ser vai participar. Vai sparring? Ele vai ser, eu vou treinar com ele. Eu já estou treinando boxe com ele. Estou só batendo nele por enquanto. Merece. Obrigado, deputado. Mais uma vez, quer passar a rede social? Fica à vontade. Na rede social, siga a gente nas redes sociais, né? Cláudio Branchieri. Branchieri com CH. Branchieri. Obrigado, deputado. Tá Volte sempre. Obrigado pelo convite. Jair Cobb, muito obrigado. Quer dizer, então, que amanhã Band Entrevista, 11 da manhã. E no domingo, Santa Cruz do Sul, UFT.
E os ingressos estão à venda no site UFT. Não sei, o resto é UFT. Bota no Google lá que aparece. E também tem os pontos de venda e tal. Mas então, o pessoal de Santa Cruz do Sul fica ligado que domingo, então, a gente estreia lá no Teatro Mauá às 7 horas da noite. E na terça-feira, dia 9, na cidade de Marau. Maravilha. Meu irmão, muito obrigado pelo carinho, pela amizade. Sempre faço questão de publicamente agradecer a tua presença, o teu carinho. Eu conheci o guri de Uruguaiana, o Jair Cobb, em estúdios em 2007, eu não estou equivocado. E desde então a gente sempre por perto aí, no fim se criou uma amizade pessoal, né? Muito bacana. Inclusive você comeu já o churrasco feito pela minha esposa na minha casa, né? Ele me convidou para comer o churrasco na casa dele e cheguei lá. Esposa fazendo. Esposa que fez. Apartamento. Apartamento. É o show de apartamento. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, guri de Uruguaiana. Obrigado, Jericó. Obrigado, deputado professor Cláudio Branchieri. O nosso 60 Minutos volta amanhã às 8 da noite, com a nossa edição especial de sábado. Mas antes, na Band TV, 11 da manhã, nesse sábado, tem Band Entrevista. Estaremos eu e meu convidado especial, Eduardo Fernandes, recebendo Jair Cobb, o guri de Uruguaiana. Famores é no município que tudo acontece. A hora certa de Kia, Sam Motors, Ipiranga 8113 e Ceará 370. É só até amanhã, R$8.000 de bônus, mais emplacamento grátis no Stonic, o primeiro híbrido da Kia no Brasil. E Simers, valorize o médico, valorize a vida. A temperatura de Shopping Total, presente a todo momento, 20 anos de Shopping Total. E Pronto Sul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055 e os 60 minutos em 60 segundos para Cremers, 70 anos e CDL Porto Alegre. Sempre em movimento. A mesa de áudio é de Luciano Vargas, o Pepão. A coordenação de central é dele, Edinho Leandro. Somos parecidos hoje, né, Edinho? Inclusive, viemos com a roupa bem parecida. Grande Edinho Leandro, que tem também aí a companhia na coordenação de Vicente Medeiros, a gerência de jornalismo de Osíris Marins e a direção geral de Lisiane Russo. Fiquem com Deus. Amanhã a gente volta às 8 com os 60 minutos e às 11 na Band TV com o Band Entrevista. Até mais, tchau. Você ouviu na Bandeirantes 60 Minutos com Fabiano Brasil.